É um texto que eu escrevi há muitos anos atrás, quando eu era professora alfabetizadora e estava estudando com a Thelma Vaz. Eu fui uma aluna multirrepetente da Thelma Vaz, porque eu fiz o curso dela 3 vezes, embora só pudesse fazer uma vez, né? Mas eu dizia: não, eu não vou ocupar nenhum espaço aqui, eu fico no cantinho, e lá foi assim. E um belo dia me caiu a ficha da minha contradição, e o que eu escrevo aqui, eu já publiquei. Quando na década de 80, há mais de 30 anos, comecei a estudar a psicogênese da língua escrita, uma das questões que mais me intrigou foi a hipótese infantil de que seria impossível ler um escrito com menos de 3 letras em média. Achei isso tão interessante que fui investigar com meus alunos do ciclo básico de uma escola estadual onde eu trabalhava, em São Paulo. E eles confirmaram que eu havia estudado, pois quase todos me disseram que 2 letras não dava para ler. Uma, então, nem pensar. De vez em quando eu me lembrava do quanto era incrível e real essa ideia e me indagava: por que nós, professores, não perguntamos mais para as crianças o que elas pensam? Poderíamos conhecer muito sobre aprendizagem com o simples ato de perguntar. Desde que comecei a alfabetizar, eu trabalhava com o que se convencionou chamar método Paulo, na época, né, método Paulo Freire, procurando garantir um contexto de aprendizagem significativo, usava palavras do universo das crianças, conversava sobre o sentido que essas palavras tinham para elas e assim por diante. Depois, partia as palavras em sílabas e propunha textos com elas. Relacionávamos com outras sílabas aprendidas anteriormente, e assim ia. Em um dos encontros, aí vem o momento dramático da minha vida profissional e pessoal. Em um dos encontros do meu grupo de formação, nesse tempo em que eu estava encantada com as hipóteses das crianças, tive de repente um lampejo de consciência que, na verdade, produziu em mim o efeito de uma avalanche. Me dei conta de que eu alfabetizava com sílabas simples, compostas, portanto, de 2 letras. Exatamente aquilo que muitas crianças acreditavam ser impossível ler. Ou seja, eu tentava ensinar a ler usando com os meus alunos o que, conforme eu mesma havia constatado, eles duvidavam que se pudesse ler. Fiquei me achando uma pessoa de inteligência questionável, burra mesmo, que não conseguia relacionar o que lia no livro e concordava com o que fazia efetivamente na sala de aula. Não prestei mais atenção em nada do que se discutiu até o final do encontro, pois estava tomada pela ideia de que não enxergava o óbvio, que tinha algum problema com a minha capacidade de relacionar o que aprendia com o que fazia. Foi um dos momentos mais duros da minha vida profissional, confesso. Eu calculava o período de tempo entre o dia que tinha tomado contato com o assunto pela primeira vez e o dia em que me dei conta dessa contradição e constatava que durante quase um mês fiz diariamente algo contrário ao que eu mesma acreditava, sem perceber. Isso era para mim muito difícil de encarar, pois sempre considerei o descompasso entre o discurso e a ação um pecado ideológico a evitar. Creio que muito por causa dessa experiência, me tornei uma formadora respeitosa com o processo de aprendizagem dos professores. Sempre tive muita alegria de ouvir os professores dizendo que eu respeitava os seus não saberes, né? Afinal, descobrir na pele que adquirir um novo conhecimento não significa conseguir colocá-lo em uso de imediato.
Viver essa contradição no meu trabalho de professora foi uma das experiências mais formativas para mim. Entre muitas outras lições, aprendi que é preciso ajudar os professores e as professoras a não cometerem muitos equívocos desse tipo. Como? Explicitando que enganos assim são possíveis de acontecer o tempo todo, discutindo as implicações pedagógicas do que se aborda teoricamente, mostrando não só por onde é, mas também por onde não é, e falando dos nossos próprios equívocos. Assim, talvez possamos produzir resultados muito melhores do que em aulas teóricas sobre o processo de construção do conhecimento e a provisoriedade dos saberes construídos. Então, é o que eu tinha para fechar e abrir possibilidades, né, a partir desse nosso encontro. Como eu disse, eu tenho muito afeto por essa ideia de dizer por onde é e por onde não é, né? E eu também tenho muito afeto por essa ideia generosa que eu estou praticando aqui com vocês, de dizer dos meus equívocos. Porque quando eu faço isso, vocês talvez pensem assim, bom, mas se ela que é ela, né? Porque as pessoas acham que eu sou muita coisa em termos de conhecimento, cometeu equívocos, então eu também posso cometer os meus, inclusive compartilhar publicamente, né? Tem autores que fazem uma discussão que eu gosto muito, que é de desprivatização da prática, né? Que é essa ideia de tornar a prática pública, né? Num grupo, num coletivo maior. Aqui, no caso, eu estou colocando em questão para muita gente que vai nos assistir depois, né?